Boa noite, Dr. Jorge Faria. Muito obrigado por ter acedido a esta pequena entrevista. Hoje aqui gostávamos de esclarecer a situação que se prende com a cessão da maioria dos contratos que havia de prestação de serviços com trabalhadores da Câmara e, fundamentalmente, com a divergência entre a justificação para que isso tenha acontecido. Se há comunicação social, o Dr. Jorge Faria afirma que os contratos vão cessar no final do ano devido à sua ilegalidade. No entanto, o meio com que anuncia essa medida aos trabalhadores fala em questões que têm a ver com restrições financeiras. Afinal, em que é que ficamos? Muito obrigado, boa noite. É um prazer poder, conversar com o IOL e, portanto, o nosso agradecimento. Relativamente à questão, aqui o que lamentamos, de facto, é que ter que tomar uma medida desta natureza. Porque sabemos e temos consciência disso, trata-se de uma medida que afeta pessoas, afeta expectativas, afeta até competências que são importantes para a Câmara Municipal. Obviamente que essas duas razões são válidas. A razão principal para tomarmos esta decisão neste curto espaço de tempo é a razão jurídica. A razão financeira, ela existe igualmente, mas se fosse só essa a razão, permitir-nos-ia tomar decisões de forma mais passada e até selecionada. Dou um exemplo, haveria eventualmente algumas pessoas que poderia fazer sentido mantermos nas funções em que estávamos, em que estavam, por exemplo, os motoristas de tour, que nós também vamos cessar a prestação de serviços com data de efeitos a 31/12, são situações que nos trazem neste momento bastante preocupados, até porque não temos ainda solução alternativa. Estamos a tentar com eles construir ou sugerimos uma possibilidade, como estamos a fazer o mesmo relativamente às outras pessoas, procurar dar o nosso apoio para que elas possam ser encaminhadas ou algumas pontualmente possam ser até voltar a dar contributos à Câmara. Agora, a questão jurídica é fundamental. A financeira é igualmente importante, mas se fosse só financeira, nós teríamos liberdade para poder encontrar uma solução que não passasse por esta solução de cessar o contrato. A questão jurídica é fundamental porquê? Porque, e isto é lamentável, é um problema que existe na Câmara de Entroncamento e já não existe em nenhuma Câmara da região há muitos anos. É um problema de falsos contratos de prestação de serviços. Tratava-se de pessoas que cumpriam um conjunto de rotinas entre os horários, tinham uma subordinação hierárquica, enfim, tinham um conjunto de características que não se compaginavam com aquilo que é uma normal prestação de serviço. E o anterior Executivo, consciente disso, até porque a legislação, a partir de 1 de setembro, permitia à ACT fazer a fiscalização sem ter que ser solicitada para isso, o anterior Executivo solicitou um parecer jurídico e foi também com base nesse parecer jurídico, embora, na nossa opinião, o parecer jurídico só vem confirmar aquilo que é uma opinião básica que qualquer pessoa bem informada sobre estas matérias terá acerca da questão. Mas esse parecer jurídico veio confirmar essa opinião e aqui o que é mais lamentável é que o anterior Executivo, tendo igualmente dúvidas acerca desta situação, tendo sido inclusive tendo havido uma reunião ao nível do Ministério em Lisboa, em que, inclusive, eu penso que o Sr. Vereador Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, também participou, em que foram alertados para esta questão, mas o anterior Executivo, consciente desta situação, continuasse a querer dar início a contratos de prestação de serviços. Nós tínhamos 3 contratos de prestação de serviços que se iniciaram no dia 1 de outubro de 2013, ou seja, a poucos dias tomámos de posse e já após as eleições e já depois do próprio Executivo ter sido confrontado com esta situação que não era adequada. Estamos a falar de que número? Qual é o número total de contratos de prestação de serviços que existe? Olha, nós temos com essa característica penso, 23 trabalhadores. Há um ou outro que tem claramente uma característica de prestador de serviços e esses vão continuar. 2 em concreto. Há um terceiro
que por condições muito específicas, que é uma pessoa invisual, que a Câmara até fez um investimento em equipamento adequado e cuja, enfim, os outros dirão que também tem problemas, mas este em concreto é uma situação muito específica que nós vamos procurar manter, alterando os pressupostos, e que no caso dele isso poderá ser feito, porque pode ser contratado para prestar serviço no âmbito de elaboração de processos específicos e, portanto, sem subordinação, horário, etc. E porque a Câmara também adquiriu equipamento específico para que um invisual trabalhe, esse também vamos mantê-lo, mas em moldes diferentes. Obviamente, também relativamente aos trabalhadores que faziam a condução do STUR, estamos com eles a tentar encontrar uma solução que possa passar, eventualmente, por criar uma cooperativa ou criar uma empresa, e aí sim nós podemos concessionar linhas do STUR sobre a sua organização ou gestão para a condução dos autocarros. Os autocarros são nossos, mas nós concessionarmos o serviço e essa é outra forma que estamos a procurar encontrar. Mas, em concreto, dos 23 vão ficar 3, mas que são 3 situações específicas e que aí não tem qualquer inconveniente. Estamos a falar de 20 pessoas que ficarão sem um emprego no final do ano. Essas pessoas foram admitidas para a Câmara com contra a prestação de serviços porque o quadro já não permitia mais admissões. Certo? Essa é outra realidade. Nós, neste momento, por via não só dos enquadramentos legais, quer por via dos sucessivos orçamentos de Estado, estamos impedidos de aumentar ou de admitir pessoas para o quadro e, ainda mais grave, estamos obrigados a uma redução dos efetivos, que este ano 2013 era 2%, e penso que essa percentagem também vigora no próximo orçamento do ano que vem. E mesmo as situações de saída por aposentação, que temos neste momento alguns casos em espera, só poderão ser substituídos em parte devido a essa limitação. Neste momento, legalmente, nós estamos claramente proibidos de admitir pessoas para o quadro, quer pela lei do orçamento, quer pelos enquadramentos legais em vigor. Obviamente, volto a repetir, foi uma decisão que nós lamentamos profundamente, mas aqui provavelmente não deveriam ter sido criadas expectativas e terem sido tomadas decisões sobre matéria tão importante enfim, o termo pode não ser o mais adequado, mas com alguma ligeireza nesse processo de decisão. Isso nós procuraremos não fazer porque temos consciência que tratamos com pessoas têm expectativas, têm vidas, têm necessidades e, no caso concreto, infelizmente para elas, algumas dessas pessoas já tinham estado cá em processos de ocupação, naqueles programas de ocupação, ou seja, durante o período de desemprego, e que no final desses períodos mantiveram-se cá nessa modalidade de prestação de serviços e agora muitas delas não irão ter sequer direito a subsídio de desemprego. Mas, de facto, nós não podíamos manter uma situação que é de todo ilegal e basta ver à volta em todas as câmaras, e já tive a oportunidade de falar isso penso que a última Câmara que teve problemas dessa natureza foi a Câmara de Abrantes e já os resolveu há cerca de 10 anos. Todas as outras, quando perguntei acerca desta matéria, nenhuma delas, portanto, quanto é do meu conhecimento, tinha qualquer pessoa nesta situação. Certo. Estamos a falar de 20 pessoas, 4 delas penso que são condutores do STUR. As outras o que é que fazem na Câmara? Não vão fazer falta? Como é que a Câmara vai resolver essa diminuição de pessoal? Sim, senhor. Paralelamente ao processo de avaliação individual que estamos a fazer com cada uma das pessoas para procurar ver como é que podemos ajudar em enquadramentos futuros, mesmo fora da Câmara, também estamos a iniciar com um grupo de trabalho que é coordenado pela Sra. Vereadora Tília Nunes, uma avaliação, digamos, das competências transversais à Câmara, no sentido de fazer os reajustes necessários para acomodar essas ausências. Sendo certo que todas as pessoas têm as suas competências e têm de facto valor, além dos motoristas já falamos, haverá mais uma ou duas pessoas que
cuja ausência, até porque são pessoas tecnicamente já evoluídas e competentes, cuja ausência se irá fazer refletir no funcionamento normal do dia-a-dia da Câmara, que nós iremos ultrapassar. As outras são situações, repare, como disse, 3 delas tinham contrato para iniciar no dia 1 de outubro. Outras iniciaram esses contratos já no segundo semestre deste ano, que são pessoas que, enfim, lamento, mas que podem, relativamente, com alguma facilidade, poderem ser os seus trabalhos serem realizados pelas pessoas que cá trabalham e também, esperamos, com um nível elevado de competência. Muito bem. Penso que em relação a esta questão estamos esclarecidos. Nomeadamente, queríamos aproveitar esta oportunidade para abordar aqui um tema também polémico deste seu início de mandato, que é concretamente referido à mudança do dia das reuniões semanais da Câmara, que penso que tenha motivado a não comparência da vereadora Isilda Guincha. É um assunto para nós, não é um não assunto, na medida em que, quando se colocou de definir os dias da reunião da Câmara, tivemos aqui 2 preocupações. Primeiro, saber qual era o dia que melhor se adequava ao funcionamento, ou 3 preocupações. Primeiro, qual seria o dia que melhor se adequava ao funcionamento dos serviços, porque as reuniões de Câmara têm que ter, toda a informação tem que ser disponibilizada com 48 horas úteis e, portanto, há aqui que isso foi tido em conta. Depois, o que é que se fazia noutras câmaras, até enfim, as câmaras têm um conjunto de atuações que são interligadas, nomeadamente ao nível da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, e procurei saber se havia algum dia que fosse tradicionalmente definido como dia de reuniões, até para ajudar a todos nós. Não havia nenhum dia. E, em terceiro lugar, pensei, até porque, e esse foi um argumento que até me acusaram de partidarice, mas pensei que, permitindo que a documentação fosse entregue em tempo para que as pessoas que estão a representação de partidos pudessem discutir essas questões com as suas texturas, pensámos que, de facto, o dia de terça-feira seria o mais adequado. Também tivemos a preocupação, deixe que diga, de saber quais eram os dias em que, ao nível da Assembleia da República, porque, de facto, a senhora vereadora Isilda Guincha também é deputada na Assembleia da República, quais eram os dias em que um deputado tinha que obrigatoriamente estar, ou tinha sessões plenárias na Assembleia da República e, portanto, a sua presença para as votações era importante. E foi-nos transmitido que era à quinta e à sexta. E face a isso decidimos pela terça-feira. A senhora vereadora, quando foi confrontada com isso, disse-nos que, em termos pessoais, pela sua necessidade de deslocação para Lisboa, lhe dava mais jeito à segunda-feira, e o que eu lhe transmiti é que, de facto, a lei permite que qualquer eleito, a sua entidade patronal, seja ela qual for, e não faz distinção entre entidades privadas ou públicas, permite que seja dispensada, e a senhora vereadora até disse, bom, se é assim, então a Assembleia da República vai exigir o pagamento do tempo em que está dispensada nas reuniões da Câmara. E o que eu respondi, bom, se isso é da lei, se a Assembleia da República entender fazê-lo, nós aqui limitamos a cumprir a lei. E para nós o assunto estava encerrado quando surgiu, de facto, uma nova solicitação via mais formal, via o gabinete, salvo erro, do grupo parlamentar do PSD, a procurar solicitar que reagendássemos a situação. E, claramente, entendemos que não há razão para isso. Por exemplo, aqui na região, penso que todas as câmaras reúnem a dias diferentes, a Torres Novas é à terça de manhã, Tomar acho que é à quarta. Por exemplo, Santarém é à quinta, e curiosamente Santarém, que é uma Câmara até dirigida pelo Dr. Ricardo, que é eleito pelo PSD, até tem como vereadora também uma deputada, neste caso do PS, e que aí sim pode causar algum transtorno, mas entenderam marcar à quinta-feira, pelo menos foi como transmitiram, e não vejo por aí haja qualquer razão. Esse é um aspecto. Também relativamente à questão da participação, da intervenção do público nas reuniões. Enfim, nós fazemos questão, e temos-lo feito sempre, que as reuniões de Câmara sejam públicas, sejam realizadas à porta aberta, e temos sempre, desde a primeira reunião,
temos sempre tido público na assistência, uma pessoa, 2 pessoas, ou às vezes mais. Na última reunião, inclusive, tivemos bastante público. Entendemos que, face ao histórico, nós fomos analisar e nos últimos 4 anos tinha havido uma participação, uma intervenção do público em cada um dos anos. Não sei se no último ano houve 2, num ano, mas era uma, nos primeiros 3 anos, salvo erro, uma intervenção durante um ano, e entendemos que, face a isso, fazia sentido que apenas uma delas, só por uma questão de funcionamento e operacionalidade, uma delas tivesse essa intervenção do público. Também foi uma questão que foi aparentemente mal recebida, e isto não tem nada a ver com transparência, porque nós fazemos reuniões abertas, públicas, mais, já agora devo dizer ao entroncamento online, até em primeira mão, que vamos levar à próxima reunião de Câmara uma proposta no sentido de as reuniões de Câmara serem descentralizadas com o seguinte formato: uma reunião aqui no espaço do Conselho, a reunião com a intervenção do público, portanto a reunião mensal, uma reunião nos espaços do Conselho, uma reunião numa das juntas, volta aos espaços do Conselho, vai à outra junta e assim sucessivamente. Ou seja, de forma a que as pessoas que eventualmente tenham, embora nós sejamos uma cidade pequena, mas tenham mais facilidade de se deslocar à sede da Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima, o possam fazer com comunidade. E, portanto, não entendemos que daí haja qualquer menor nível de participação, até porque hoje qualquer pessoa pode mandar um mail ou fazer uma carta. Mas deixe-me só contrariar um bocadinho em relação a isso. Pelo facto de não haver historicamente muita intervenção do público, não acha que era evitar esse constrangimento, digamos assim? Já que não havia, porquê retirar essa intervenção? Não, isso é verdade. E repare, também eu devo dizer que essa é uma questão que nós não fazemos qualquer fim-capé, talvez só como a questão foi colocada com aquele calor político, etc., porque se até fosse uma questão, aliás, uma das questões, a primeira reunião, é curioso que a primeira reunião de Câmara foi interessante para nós estamos sempre a aprender e é uma aprendizagem. Eu, de facto, abordei a primeira reunião de Câmara com os meus colegas do Executivo, partindo do pressuposto que todos estávamos ali para construir e todos estávamos ali para tentar discutir, sim, acaloradamente sim, mas tentar encontrar soluções para a cidade. Infelizmente, concluí que não, porque antes da reunião acabar já estavam informações e comunicados no IOL, ou até mesmo antes da reunião, depois vinha saber, e é um direito das pessoas, nem sequer, porque ainda bem que o IOL há essa possibilidade, é um direito das pessoas, mas também, e de facto, pelo menos aprendi que essa perspectiva que eu tinha não poderia não ser a mais adequada. Mas, como digo, não fazemos qualquer fim-capé. Se acharmos que isso é adequado para que mais pessoas tenham participação ou possam intervir, nós falo-emos. E também há outra situação que eu gostava que deixasse claro, que aconteceu na última reunião. Na última reunião tivemos, que não tinha intervenção do público, que tivemos aí um conjunto de pessoas, a maior parte deles ferroviários, porque havia um conjunto de plenários, nomeadamente da EMF, e as pessoas presentes, às tantas, solicitaram, através do vereador David Ribeiro, que pudessem fazer uma pequena intervenção. Eu coloquei a questão aos colegas e tínhamos 2 hipóteses: ou eu interrompia, eu sugeri 2 hipóteses, interrompia formalmente a reunião e as pessoas falavam e depois retomávamos a reunião, ou, como aconteceu, todos anuíram a que a pessoa fizesse a sua intervenção, fez a sua intervenção, nós continuamos calmamente a reunião. Não houve qualquer problema, nem haverá seguramente qualquer problema futuro dessa matéria. Portanto, é um não problema. Mas pronto, é esta a situação. Voltando só um bocadinho atrás, que não fiquei claro com a situação das reuniões de Câmara. É para continuar, mesmo à terça-feira, ou o PS, na sua presidência, vê a possibilidade de alterar essa data? Qualquer decisão dessas é tomada pela Câmara. Até agora não houve uma proposta concreta para alterarmos, houve trazer um conjunto de argumentos. Aliás, na última reunião que nos foi dado conhecimento de um conjunto de argumentos da senhora, neste caso já deputada Isidro Laguincha, e relativamente ao representante, ao vereador que estava em substituição do PSD, eu lancei o repto, muito claro, que foi: estamos numa fase de
de discussão do Orçamento de Estado para 2014, eu já tive conhecimento que, na generalidade, a senhora deputada Isidla Guincha voltou a votar a favor da retirada das concessões aos ferroviários. Eu aqui tenho uma preocupação de procurar trabalhar para a cidade, sendo que os ferroviários são uma comunidade importante da cidade. Eu lancei o repto, se a senhora deputada Isidla Guincha tiver capacidade para influenciar os seus colegas representantes do distrito e ela própria votarem ou se absterem no orçamento no que diz respeito à retirada das concessões ferroviárias, eu sou o primeiro a propor à Câmara, não sei se a Câmara aceitará, mas sou o primeiro a propor à Câmara a alteração da data da reunião quinzenal, ainda que com isso traga algum prejuízo ao funcionamento dos serviços. Muito bem. Dr. Jorge Faria, aproveitando esta oportunidade, e sendo a primeira entrevista que depois, quando tenho conhecimento, depois de ter tomado posse, há alguma questão que quisesse dirigir-se aos municípios, à população de Argamento? Bom, há duas ou três questões que eu gostava, aproveitando esta oportunidade, de referir. Uma primeira questão é, de facto, a enorme preocupação que toda a equipa tem manifestado de podermos rapidamente dar contributos fortes para a resolução de problemas que temos na nossa Câmara, na nossa cidade. E repare, nós encontramos um conjunto de problemas que não são de fácil resolução, são problemas muito complexos e cuja não resolução pode trazer consequências graves para a cidade do entroncamento. Devo referir, por exemplo, ao nível das obras públicas que estão em curso. Nós temos um número muito reduzido de obras públicas em curso, mas qualquer delas, e estou-me a referir em concreto às duas escolas, à Escola Rui de Andrade e ao Centro Escolar Norte, que está em execução, são duas obras que são potenciadoras de graves problemas para o município. Uma, porque por um conjunto de situações, algumas delas resultado de avaliações das entidades financiadoras, outras em resultado de erros que foram cometidos no passado. São situações, por exemplo, a Escola Rui de Andrade, um projeto apregoado pelo anterior Executivo, como uma escola, a cidade ficava com uma escola nova a custo zero. Esse custo zero, pelas nossas avaliações, já nos custou este ano qualquer coisa como 350 mil euros e vai, no conjunto deste ano e o próximo ano, vai-nos custar à Câmara, à cidade, cerca de 1 milhão de euros, o que é, em termos do orçamento que nós temos, é uma verba que tolhe completamente aquilo que é a possibilidade de desenvolvimento desta cidade. O Centro Escolar Norte, por exemplo, é uma obra que enferma de um conjunto de complexidades e de problemas. Só para lhe dizer, essa obra que foi iniciada em março de 2012, deveria ter ficado concluída em 15 de maio, salvo erro, de 2013, não está concluída, foi prorrogado o prazo para agosto, foi prorrogado o prazo para dezembro e neste momento está com um índice de execução, digamos, que talvez não chegue ainda aos 50%. Qual é o motivo para esse atraso? O motivo são motivos de vária ordem, dificuldade de comunicação. Aliás, estava a ler um relatório que pedi acerca dessa matéria, dificuldades de execução do projeto, falta de resposta por parte da Câmara, alguma intervenção que, a nosso ver, foram intervenções pouco ponderadas e que, de facto, existe igualmente um litígio potencial, ou existia um litígio potencial entre o empreiteiro e a Câmara que tem resultado nesse atraso, e mais grave que isso, foram concedidos adiamentos à obra sem qualquer penalização ao empreiteiro, sem que este tivesse sido chamado a atenção para os inúmeros problemas que estavam a decorrer na execução da obra, muitos deles também da responsabilidade e por culpa do empreiteiro. Mas nós somos o dono da obra e deveríamos ter tomado atitudes com outra determinação antes. Por exemplo, também gostava de dizer que nós encontramos uma situação de endividamento que excede, os números antes de nós entrarmos excedem cerca de 3 milhões o endividamento líquido que é permitido por lei e, portanto, são situações que, por isso é que eu disse há pouco,
A questão jurídica relativamente aos prestadores de serviço é, de facto, a questão fundamental. A questão financeira também é muito importante, porque é muito limitadora, mas a primeira impunha que não permitia outra solução. A segunda talvez pudéssemos ter outra solução. Mas também, enfim, já também, apesar disso, estamos a fazer um esforço para reatar, e vamos reatar já este mês, uma prática que houve durante algum tempo pelo anterior Executivo, que são os cabazes sociais que tinham sido suspensos pelo anterior Executivo. Nós vamos reatá-los ainda durante o mês de novembro, cabazes sociais que apoiavam cerca de 80, 90 famílias, e neste momento, pelas nossas contas, vamos apoiar cerca de 120, 110 famílias, o que representa cerca de 200 e tal cabazes sociais, o que reflete também as enormes dificuldades que as pessoas estão a confrontar, e que nós, dentro daquilo que é possível, vamos tentar fazer um esforço no sentido de apoiar essas famílias, para além dos apoios que também estamos a disponibilizar, quer através da Cáritas, quer através da São Vicente Paulo, no sentido de minorar, digamos, os problemas de dificuldade das pessoas. Também um apontamento que eu penso que é importante, também estamos a tentar perspectivar intervenções na cidade. Por exemplo, vamos no dia do nosso aniversário, no dia 24 de novembro, para além das sessões protocolares, vamos fazer um aniversário com a prata da casa, recorrendo ao Orfeão, à Filarmónica, se já disponibilizaram, sem gastar dinheiro, e vamos também inaugurar, também uma informação que o IOL pode divulgar em primeira mão, vamos divulgar aquilo que é o princípio daquilo que pensamos ser uma rede. Vamos inaugurar a nossa rede pública de acesso gratuita à internet, que numa primeira fase, se as coisas correrem bem, não sei se já no dia 24 de novembro pode ser demasiado ambicioso, mas ainda durante este mês, princípio de dezembro, toda a zona que vai desde a Praça do Município, a Rua Calçada, a Salgueiro Maia, aquela zona da avenida junto a seguir ao mercado, e aquela zona até ao largo da estação, e lá em cima o campo de ténis, o centro radical, os campos de futebol, as piscinas e eventualmente também o pavilhão, ainda não tenho essa confirmação, mas ficarão integrados numa zona de acesso livre e gratuito à internet, que é uma solução que aqui, com a criatividade e a competência das pessoas da Câmara, nós conseguimos, em parceria até com a ACIS, conseguimos... vamos conseguir pôr de pé, e penso que é uma mais-valia para a cidade. Também, repare, vamos esta semana ter uma reunião com os empresários da zona industrial, porque há de facto aqui uma possibilidade de fazer um projeto de renovação e desenvolvimento, nós chamamos de zona industrial, mas deve ser mais adequadamente falado, a área de acolhimento empresarial, e vamos chamá-los para que eles nos possam ajudar e dar opiniões de qual a melhor forma de nós aproveitarmos esta possibilidade de desenvolver e de recuperar ou renovar a zona industrial. Portanto, há um conjunto de preocupações que estamos a ter e que refletem, de facto, para além desta preocupação em tentar conhecer os dossiês e tentar dar seguimento a alguns dossiês, alguns dos quais, como sabem, alguns que ao nível da cidade havia dossiês, havia algo complexo, e nós estamos a tentar simplificar e ultrapassar. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Por esta oportunidade.